Muito bem, na primeira mensagem deste mês de abril, nós estudamos sobre pessoas que têm a mente acostumada. Pessoas que estão acostumadas com a situação, para ele tudo é normal, e por isso têm vivido uma vida difícil, com dificuldades. Segunda mensagem, nós estudamos sobre pessoas que estão vivendo com uma pressão para baixo, vivendo em depressão. Gente que por mais que lute, por mais que se esforce, sempre está para baixo. Estudamos sobre isso, oramos por isso. Naquela mensagem, 2 domingos atrás, recebi depois testemunhos de irmãos e irmãs que foram curados, tratados por Deus nessa área aqui na nossa igreja. Graças a Deus por isso. Na terceira mensagem, semana passada, nós estudamos e aprendemos que é necessário ter uma mente treinada. A gente está estudando sobre a mente humana nesse mês de abril. E a necessidade de ter uma mente treinada para viver na contramão do mundo, para viver a contracultura que o mundo oferece. E a gente entendeu que para entender as coisas espirituais é preciso ser espiritual. E para ter uma mente espiritual é preciso realmente ter Jesus como Senhor e a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. E hoje, para terminar essa série de mensagens, nós vamos estudar sobre uma expressão que Jesus usou lá no passado, antes de sofrer na cruz. Ele usou essa expressão para conversar com Pedro e tratar a vida de Pedro. Tema de hoje: quando você se converter. E por que essa expressão? Por que Jesus falou isso para Pedro? Vamos ler. Você que trouxe a Bíblia, Lucas capítulo 22. Glória a Deus. Como eu disse há pouco, se houver alguém sem Bíblia ao teu lado, se você puder repartir com ele a leitura, por favor, faça isso. Lucas, capítulo 22. Jesus estava naquele momento de preparo para ser preso, ser crucificado, enfim. Ele tinha um desejo de sentar com os seus discípulos, de ter um momento especial com eles. Nesse momento ele instituiu a ceia. Por isso que nós participamos da ceia do Senhor Jesus aos primeiros domingos de cada mês. Lucas capítulo 22, versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. 15, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Estudamos aqui sobre Páscoa. Páscoa é uma palavra que do grego traduzido para o português, ou do hebraico para o português, quer dizer passagem. O povo que saiu do Egito, eles passaram pelo deserto para ir para a terra prometida. A passagem deles, Deus disse: vocês vão comemorar a Páscoa, essa passagem da escravidão para a liberdade. Por isso que também hoje a gente comemora a Páscoa, porque Jesus morreu e abriu a passagem espiritual do homem para voltar a ter contato com Deus. Por isso que a gente comemora a Páscoa. A Páscoa é a liberdade que nós temos em Cristo. Nós éramos escravos do pecado e Jesus nos livrou da escravidão do pecado e nos santificou, purificou, e é por isso que a gente pode hoje, por exemplo, cultuar a Deus aqui neste lugar. Amém? Vamos lá. Versículo 16: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. 17, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. 18, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Ou seja, toda vez que você come e bebe o cálice, você traz a memória, você lembra do que Jesus fez por você e por mim na cruz do Calvário. Versículo 20: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. 21: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha mão sobre a mesa. 22: o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. 23: eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. 24: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. 25: Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está na mesa, ou o que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. 28: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. 29: e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Para quê? 30: para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Aí Jesus trata diretamente com Pedro. 31, ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 32: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus usa essa expressão do tema de hoje: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. 33: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. 34: respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Só até aí por enquanto, deixa aberto para a gente continuar daqui a pouco. Nessa história aqui, Pedro estava 3 anos com Jesus. O ministério de Jesus durou dos 30 aos 33 anos e pouco. Nesses 3 anos, ele viu milagres, ele viu maravilhas que Jesus fez. Ele parecia um verdadeiro cristão, parecia. Por quê? Porque ele andou sobre as águas, ele estava presente quando Jesus se transfigurou no monte. Ele ficou até aterrorizado quando ele viu aquela imagem de Jesus se transfigurando como se fosse mesmo um anjo de luz, um anjo ou o próprio Deus. E eles ficaram atônitos. Ele teve esse prazer de ter essa visão. Pedro assistiu ao vivo e em cores todos os milagres que Jesus fez. Estava ali do lado dele, firme. Mas, quando Jesus está com eles à mesa, participando desse momento de ceia, Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, quando você se converter, nossa, eu imagino uma palavra dessa para um crente de hoje. Porque na cabeça das pessoas hoje, o que é conversão? Conversão era assim: eu era de uma religião, agora eu sou da religião crente. Quando alguém pergunta para muitos cristãos hoje assim: que religião que você é? Ah, eu sou evangélico. E eu já falei aqui, não me canso de repetir, e cristianismo para mim não é religião. Cristianismo para mim é estilo de vida. Porque religião, ele doutrina a pessoa, domina a pessoa, ele põe cabresto nas pessoas, ele faz as pessoas ficarem cegas acerca de Deus, eles criam caminhos, eles criam dogmas, a religião, ela prende a pessoa. E Jesus veio justamente para libertar a pessoa do pecado e dessas coisas. Por isso que Jesus bateu de frente com os fariseus, com os doutores da lei da época. Porque os caras tinham a sua religião, o judaísmo. Nós somos judeus, nós somos servos de um Deus vivo. Esse Deus é tremendo. Aí Jesus fala: sim, eu também sou. Como assim você é assim? Inclusive eu sou filho dele. Você é filho dele? Sim, eu sou filho dele.
Quando Tomé olha para Jesus e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus fala: pô, olha para mim. Você quer ver Deus? Olha para mim, eu e o Pai somos um. Ou seja, na cabeça deles, daqueles caras da época, eles tinham a sua religião, como muitas pessoas hoje têm a sua religião. Tem uns até que a religião dele é o time de futebol. Tem uns que a religião dele é o trabalho. O trabalho determina tudo na vida dele. Tem gente que a religião dele é o dinheiro. Enfim, eu não estou aqui para falar de religião. Mas Pedro, por tudo que ele viveu 3 anos com Jesus, você olhava para ele e fala: pô, esse cara é convertido. Não era convertido. Porque Jesus, o próprio Deus ali, olha para ele e fala isso, e fala: olha, Pedro, você precisa se converter. E quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos, beleza? Aí Pedro, ele responde, ele fala: Jesus, é o seguinte, eu me converter? Estou pronto. Eu estou pronto. Se preciso for, eu vou contigo para a prisão. E se precisar morrer, eu morro. Aí Jesus olha para ele, encerrando o papo, e fala assim: ó Pedro, seguinte, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar, viu? Não, Senhor, estou contigo e não abro. Vamos continuar a leitura? Volte aí para Lucas 22 agora. Versículo 54 em diante. Judas apareceu, beijou Jesus, tal. Teve aquela treta lá que vocês sabem. Pedro corta a orelha de um soldado. Jesus fala para ele: Pedro, não é assim, Pedro. Quem com ferro fere vai ser ferido. Jesus pega a orelha do soldado, cola de volta. Enfim, versículo 54 de Lucas 22. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. 56. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. 57. Aquele crentão Pedro nega, ele diz: mulher, não o conheço. 58, pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. 59, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro, 60, respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. 62 e último, saindo dali, ele chorou amargamente. Bom, baseado nesse texto, a gente está tratando da mente. Como é que deveria ser a mente de um convertido? Que lembre-se, palavra conversão, como essa foto aqui mesmo diz, está todo mundo indo para um lado. Quando você faz uma conversão, você vai para outro lado. Essa palavra conversão, trazida do grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, traduzindo essa palavra do grego para o português, é conversão. No grego quer dizer metanoia. O que metanoia traduzido para o português quer dizer? Conversão, mudança de rumo, mudança de pensamento, mudança de caminho. Ou seja, eu ia ali, agora eu vou para cá. E nada vai me tirar daqui, eu vou para cá. Isso quer dizer metanoia, conversão. E aí, estudando sobre isso, pelo menos 3 características eu encontrei nesse texto de Pedro, de pessoas que, como ele, pareciam convertidas, mas não eram. Primeiro, quem não é convertido, ele segue Jesus de longe. Foi o caso de Pedro. Ele disse: Jesus, eu estou pronto para morrer e para ir para a prisão com o Senhor. Mas quando Jesus foi preso, ele fugiu e ele seguia Jesus de longe.
Aquele cara que tinha dito que ia ter um compromisso com Jesus, que ia assumir um compromisso mesmo de servi-lo, de amá-lo, na hora que a situação apertou, que as circunstâncias daquele momento trouxeram para ele tomar uma decisão, a decisão que ele tomou foi o seguinte: opa, vou ficar de longe. Muita gente hoje, elas não querem comprometimento com Deus, com Cristo, elas querem ir para a igreja. Como eu falei há pouco, tem gente hoje que ela não quer dar do dinheiro dela para a igreja. Por quê? A desculpa é o seguinte: não, igreja de crente só sabe pedir dinheiro. Nossa, porque pede dinheiro, porque fica pedindo. Por isso que eu não vou à igreja de crente. E por causa da televisão, nós acabamos caindo nessa. Ou as pessoas olham para a gente e nos julgam igual a eles da televisão. Quando você tem comprometimento, quando você ama mesmo a Deus, você não segue Jesus de longe. Você segue Jesus de perto. Quando você tem comprometimento com a obra de Deus, irmão, você se afasta de pessoas que podem, por exemplo, te levar para longe dele. Você adia compromisso, você muda a atitude, você muda o seu jeito de se vestir, você muda o seu jeito de falar, o seu linguajar. Você começa a ter outras prioridades na sua vida. Ainda ontem, na cozinha, depois da limpeza, conversava com alguns irmãos e eu dizia: a minha família, os meus amigos, eles jamais vão chegar na minha casa num domingo 5 da tarde ou 9 da manhã, porque eles sabem que domingo eu estou na igreja, ponto. Eu tenho outras prioridades, eu tenho outros compromissos, ponto. Eles não vão chegar. Meu comprometimento no domingo, no sábado, é com a obra do Senhor. E belo dia desses aí, a gente estava tratando de uma questão no grupo de homens, e surgiu algo que o Marciel lançou. Ele foi questionado na empresa, estava fazendo testes para trabalhar onde trabalha hoje, e nesse questionamento ele lançou a pergunta: qual é a diferença do porco e da galinha no café da manhã? Essa é uma pergunta que eu ouvi há 20 anos atrás, quando eu trabalhava no banco. E por que as pessoas que tratam, que fazem palestras para as pessoas que trabalham nas empresas, falam sobre isso? Simples. No café da manhã, a galinha ela dá o ovo. O porco ele dá a própria carne, a própria vida. O porco é mais comprometido no café da manhã do que a galinha. A galinha só dá um ovo. O porco ele dá de si. Então as empresas usam essa figura de linguagem para dizer o seguinte: vocês precisam ter comprometimento com a empresa. Vocês não podem vir, e no banco eu cansei de ver isso, caixas que no dia que antigamente, quando tinha muitos caixas, o banco estava estrumbado de gente, e tinha caixa que 4h30, que era a hora que fechava o banco, falava assim: ó, Stella Vista, preciso ir embora. Pô, dá uma força aí, tá cheio de... Não, tem que ir embora. Ih, banco não me paga nada. Ih, banco não quer saber. Deus me livre e guarde. Bati o cartão e ia embora. Cansei de ver gente assim. Mas também vi gente que tinha comprometimento, que ficava até mais tarde, que se esforçava. Essas pessoas foram recompensadas no futuro. Por isso que as empresas usam essa figura de linguagem. Por isso que eu trouxe no grupo, o Marcel trouxe no grupo, eu esperei os irmãos responderem que pertencem ao grupo. Se você não pertence ao grupo de homens do WhatsApp, fala com o Emerson e ele encaixa você lá, para você participar das nossas conversas que a gente tem. Inclusive, um milagre aconteceu de ontem para hoje, ninguém falou do Corinthians. Aconteceu um milagre de ontem para hoje, ninguém falou do Corinthians. Não sei se perdeu, acho que perdeu, enfim. Se você quiser falar com o Emerson, ele coloca o teu número lá. Mas quando você fala de comprometimento, de seguir Jesus de perto, Jesus deu a dica. Por exemplo, acompanha aqui no telão, Lucas 14, 26 e 27. Jesus disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então o que Jesus está dizendo? Você entendeu o que é se converter? Você tinha uma vida assim. Então no dia que você entendeu que você é pecador, que para você ter contato com o Deus vivo,
que é santo, que está rodeado de milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins, gritando constantemente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo, nós somos pecadores, existe uma distância muito grande. Aí Deus providencia através de Jesus o sacrifício de um humano que nasceu de uma mulher que estava virgem, chamada Maria, que todo mundo conhece. Essa mulher chamada Maria deu à luz através de uma semente que o Espírito Santo colocou nela. Você sabe da história, José, quando soube que ela estava grávida, quis ir embora, mas o anjo se identificou e disse: olha, é para a glória de Deus, ela não traiu você, acontece isso. Ele assumiu a bronca, casou com ela, e diz o texto que depois que nasceu Jesus, eles tiveram outros filhos. Jesus foi o primeiro daquele casamento, daquele relacionamento vindo de Deus. Então Jesus nasceu como forma humana corpórea, viveu nessa terra, não pecou, e por causa de ele não ter pecado, um dia Deus precisava de um sacrifício. Lembre-se, o povo que saiu do Egito, quando eles saíram de lá, para que os primogênitos deles não morressem, eles precisavam matar um animal, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. O texto de Êxodo diz que quando o anjo do Senhor, ou o anjo da morte, visitou o Egito, e todos os primogênitos do Egito morreram, os primogênitos dos hebreus não morreram. Por quê? Porque quando ele passava, ele via aquela marca de sangue de um cordeiro que tinha sido sacrificado, e ele passava direto. Depois que aconteceu isso, o povo saiu de lá e passou da escravidão para a liberdade. Por isso que, para alcançar a humanidade, era preciso do sangue, um sangue puro, imaculado, sem pecados. Sangue de pecador não servia. Então Jesus não pecou. E por que ele não pecou? Porque ele tinha um propósito de Deus para cumprir. Ele não se casou, ele não se desviou, ele viveu uma vida aqui de exemplo, inclusive para nós. Você quer entender o que Deus quer para a tua vida e para a minha vida? O protótipo é Jesus. Beleza, Jesus veio, Jesus morreu, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário serviu para expurgar o pecado daqueles que crescem nesse sacrifício. O problema é que nem todos creem no sacrifício. Por quê? Porque a pessoa fala assim: não, eu tenho a minha religião, e a minha religião diz que eu não preciso disso. Minha religião diz que eu tenho que ir lá, colocar uma vela na esquina, botar uma galinha e fazer um voto a Deus. Não, a minha religião diz que eu tenho que fazer isso, ser devoto disso, devoto aquilo. As pessoas têm suas religiões. Agora, quando você pega a Bíblia, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Por isso que Jesus falou: quando vocês quiserem vir após mim, se você amar as coisas que você tem e a sua família mais do que a mim, você não serve para ser meu discípulo. Você tem que pegar a tua cruz e me seguir. E cruz, quando você lembra de cruz, cruz lembra o quê? Alegria, satisfação, gozo. O que lembra a cruz? Sofrimento, sangue, prego, morte. Então Jesus não fala assim: pega a tua grana, teu carro e me segue. Jesus fala assim: pega a tua cruz e me segue. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Você tinha uma vida, agora você morreu para essa vida, você nasceu de novo. Por isso que quando Nicodemos, que era um doutor da lei, chegou para Jesus e falou assim: como é que eu tenho que nascer de novo? Não tem como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele falou: não, você não está entendendo. Você inclusive, que é um cara inteligente, você é doutor da lei aí, Israel, você não entendeu o que eu quis dizer? O que nasce da carne é carne. Agora, o que nasce do Espírito é Espírito. É preciso você nascer do Espírito. Pô, como é que eu nasço do Espírito? Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você morre para a velha vida e nasce para a nova vida. Por isso que eu insisto aqui, falei na semana passada, que a gente não é desse mundo. Nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Por isso que a primeira característica que eu vejo da pessoa que não é convertida é, apesar dela ir na igreja, apesar dela estar ali, dela entender algumas coisas, ela não quer compromisso. Ela está seguindo de longe.
como Pedro. Pedro falou assim: Jesus, se precisar eu morro, vou para a prisão. Mas quando a situação apertou, ele ficou de longe. Segunda característica que eu vejo nesse texto de pessoas que não são convertidas, dizem que são, mas não são aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Porque imagina a cena, uma fogueirinha, homens sentados ali falando o seguinte: aquele cara lá, ele dizia que era filho de Deus, ele dizia que ele era o Cristo, ele dizia que ele era o Jeová que ia ser enviado. Ah lá, está preso. Aquele ali, era metido. Aquele cara ali, está vendo? Aquele cara, roda de escarnecedor. O que Pedro faz? Convertido, vai e fica ali na roda dos escarnecedores, ouvindo tudo aquilo. Como muita gente hoje, como o salmista, inclusive Davi aconselhou, no Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Quem que é esse? Aquele que não se assenta mais na roda daqueles que ficam falando bobagem. Você já ouviu aquela máxima dizendo que política, religião e futebol não se discute? Já ouviram falar disso? Sim ou não, irmãos? Política, religião e futebol não se discute. É o que mais se discute hoje. É o que mais se discute hoje. De futebol, então, os caras se matam. Política se discute hoje, não porque eu sou a favor da Dilma, não porque eu sou contra, não porque fulano, porque o Lula, porque Beltrano, porque Maluf, porque o outro, é tudo ladrão, é tudo vagabundo, devia morrer, soltar uma bomba em Brasília. É o que a gente ouve por aí. Quando fala de religião, não, porque religião, não, eu não acredito na sua religião, não, eu tenho a minha religião, e blá, 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 e tal. Como disse Davi, aqueles que são convertidos, a satisfação dele está na lei do Senhor. E a lei existe para quê? Não, pastor, Deus deixou os mandamentos para castigar aquele. Não, Deus deixou os mandamentos para proteger o seu povo, para justamente não viver as sanções que os pecados trazem para as nossas vidas. Infelizmente, tem muita gente hoje que se diz cristão, convertido, mas ainda se assenta na roda dos escarnecedores e fica discutindo um monte de assunto tolo, besta. Por isso que é gostoso sentar numa roda que tem cristãos. Você começa a falar da Bíblia, você começa a contar a experiência. Pastor, mas eu vou virar aquele cara. Não estou falando que você precisa ficar falando só disso. Mas tem gente que se reúne só para falar, por exemplo, de futebol, de política, e fica uma discussão que não vai levar a nada. Pelo menos a palavra, quando você discute, estuda, ela te traz um tipo de conhecimento. Como foi esse papo no WhatsApp. Teve um irmão que, não, porque tal, ele era empresário, os outros todos trabalhadores, não, porque isso, aquilo, outro, tal. A gente foi falando, até que ele entendeu. Ele falou, não, nesse caso é verdade, tal. Foi legal, trouxe edificação. Porque se a gente tivesse ficado falando ali, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, porque não ia acrescentar nada. Cada um ia continuar torcendo para o seu time, e enfim. A verdade, meus irmãos, é que nós como cristãos, se nós somos convertidos, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Terceira característica e última que eu vejo nesses que se parecem convertidos, mas não são, é que eles não têm identidade. Eles não se identificam. A gente já ouviu falar de crente, agente secreto, né? Que ninguém sabe lá na 007, ninguém sabe na empresa que ele é cristão. Um dia alguém falou, isso já aconteceu comigo no banco. Eu trabalhei do lado de um cara 3 anos no banco Itaú, e eu fui saber que ele era cristão quando eu saí do banco. Ele nunca me falou, e eu sempre falei que eu ia na igreja, que a gente tinha um grupo que cantava, que tocava. Nunca me falou. Quando se identifica, ou quando insiste para se identificar, acontece o que Pedro fala, não, eu não conheço esse homem não. Não, conheço. Não,
Você, inclusive, num outro texto aqui do Evangelho, a mulher fala para ele assim: pô, mas você fala que nem ele. Ele fala: você é louca, mulher. Ele nega Jesus. Tem muita gente hoje que, apesar de se dizer convertido, ele não tem essa identidade de cristão, de carregar a Bíblia, seja no celular, seja a escrita mesmo, impressa, de carregar, de se identificar, de viver. Não, ele fica naquela ali. E quando é perguntado: e aí, eu soube que você se converteu, agora você vai dar dinheiro para os pastores? Ele fala: não, eu só estou indo na igreja. Aqui tem um monte de gente assim. Aqui acho que não, mas por aí tem um monte de gente assim, que na hora do vamos ver, ele não se identifica. Ele fica assim: eu vou numa igreja, eu ajudo lá, e tal. É a questão do porco e da galinha. Eu só dou o ovo. E quando eu estava preparando isso, me lembrei de uma questão de um amigo que tenho já há muitos anos, mais de 30 anos. E um belo dia a gente se converteu, a gente conversou, e eu tenho evangelizado a ele e tal. Um belo dia eu falei, Deus me deu uma estratégia, eu comprei uma Bíblia NVI, e falei, vou dar uma Bíblia NVI, porque a Bíblia que ele tem é aquela Bíblia de versão antiga, que algumas religiões usam a Bíblia, mas a maioria das religiões que usam a Bíblia não lê, acredita no que se é falado, inclusive crente. Tem crente que não lê Bíblia, acredita no que os pastores, bispo e apóstolo falam por aí. Quando você lê Bíblia, você entende o que Deus quer dizer. Por isso que a gente preza pela palavra e lê a palavra aqui. E um belo dia eu falei para ele, eu vou dar uma Bíblia para ele ler. Eu imagino que ele tem a Bíblia. Pela religião dele, como ele me disse uma vez, ele deve ter na cabeceira o Salmo 91 aberto. Aquela mandinga de muita gente fala assim: eu vou botar aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas aquilo ali é só um texto. Se você não viver, não vai adiantar nada. Mas tem gente que acredita naquilo. E eu dei a Bíblia para ele e mandei dentro alguns textos descritos. Tem uns textos aí que eu sugeri para você ler. Um desses textos está em Êxodo, capítulo 20, acompanha aqui no telão, versículo 1. Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Por quê? Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, Deus diz o seguinte: eu sou teu Deus. Você não precisa de intermediários. Como Paulo escrevendo a Timóteo, a 1 Timóteo, Paulo escreveu para ele o seguinte: só tem um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Por quê? Porque ele também é Deus. Ele se destituiu da sua glória, ele veio a esta terra, se submeteu a viver como homem, mas quando ele morreu, ele ressuscitou e voltou aos céus, voltou à sua condição original, de Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, quando eu falei para ele ler esse texto, eu passei o outro, Salmo 115. O salmista escreveu o versículo 4. O salmista foi questionado. Eu peguei do 4 em diante, mas no 1 está dizendo o seguinte: escuta, onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Questionaram o salmista. Ele falou: meu Deus está nos céus, está sentado ao seu trono e faz tudo o que lhe apraz. Aí ele responde ao salmista: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz e não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Aí o salmista diz o seguinte: tornem-se como eles aqueles que os fazem
e todos os que neles confiam. Passei esses textos mais uns 3 ou 4. Depois de uns meses a gente estava junto, fomos no interior visitar, ver um negócio, inclusive, que eu estava indicando para ele. Ele é um investidor. E no caminho eu perguntei: escuta, cara, você leu aqueles textos que eu te passei? Eu li sim. E aí, cara? Cara, eu falei com a minha mulher, cheguei à conclusão, cara, que nós estamos errados. Na hora eu falei: pô, glória a Deus. Eu falei: então, e aí? Ele falou: aí, bom, na minha cabeça veio a resposta assim: eu tenho a religião que meu pai me deu. Apesar dele entender que ele estava errado na religião que o pai deixou para ele. Então, daquele dia em diante, eu só oro, peço: Deus, salva a vida dele, abre a mente dele, os olhos espirituais, os ouvidos, para que ele possa ver, ouvir. Interessante que quando Pedro foi questionado sobre Jesus, Pedro respondeu: olha, conheço ele não. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele estava errado em dar aquela resposta. Mas ainda assim, ele disse: não, não conheço esse cara. Eu meditando sobre tudo isso, eu cheguei à conclusão que acho que o galo precisa cantar na vida de muito crente hoje em dia. Deus precisa mandar uns galos para cantar para ele, falar: nossa, eu tinha feito tanta promessa para Deus. Porque você sabe, a gente estudou semana passada, mente treinada é diferente de mente lógica. A mente lógica, o tempo vai passando e ele vai dizer assim: assim mesmo, e a vida e tal, desiste. Mente treinada, ele passa o tempo, ele está cada vez mais treinado. Eu tenho Jesus, Ele é o Deus da minha vida, não desisto dele por nada, eu não tenho religião, eu tenho um estilo de vida, esse estilo de vida Jesus me trouxe, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque a sua palavra diz, e eu acredito na sua palavra, por isso eu vou me portar aqui nessa terra como um cristão. Eu sei que eu vou continuar ainda cometendo uns erros aqui, um erro ali, mas eu tenho Jesus que está comigo, e se me perguntarem se eu sou cristão, eu sou cristão mesmo. Oh, mas você é besta, você vai na igreja todo domingo, toda quarta. Eu vou mesmo, porque eu amo esse Deus, porque eu tenho prazer em servi-lo. Mas você dá dinheiro na igreja? Dou, porque eu sei que tudo que eu tenho e sou pertence a Deus, e Deus tem tido misericórdia e deixado eu curtir essa terra na presença dEle. É por isso que eu amo esse Deus, é por isso que eu estou na presença dEle. Pô, mas você está passando um problema difícil. Não tem problema. Pô, mas você está no hospital, deitado numa cama. Quantos crentes convertidos deitados numa cama do hospital convenceram e converteram as pessoas que estavam ao seu lado? Porque os outros estavam sofrendo, ele estava ali. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Mas você está glorificando a Deus na enfermidade? Sim, porque Ele é o meu Deus. Não nega Jesus. E Jesus treinou seus discípulos durante 3 anos para ele ser a luz do mundo e o sal da terra. Na primeira dificuldade ficou tudo escuro, a luz apagou. Parece que o treinamento de Jesus não adiantou nada. Quando que Pedro se converteu? Pedro se converteu no momento que ele olha para Jesus, que nós lemos aqui. De longe, Jesus amarrado já, prestes a ser julgado. Ele olha no meio dos escarnecedores, na fogueirinha, Pedro. E Pedro, quando olha para Jesus, ele baixa a cabeça e chora amargamente. Tipo, o que eu fiz? O meu Deus, o meu Senhor, não faz nem 4 horas, 5 horas eu disse para ele que eu ia morrer por ele, que ia para a prisão com ele, e agora eu estou aqui escondido negando ele. A mente de Pedro deve ter entrado em parafuso. É interessante que teve a crucificação. Ele, naquele momento da crucificação, esteve lá ao longe vendo. Depois disso ele voltou para a sua vidinha de pescador, pensou em voltar a pegar o barco e pescar, fez uma pequena pescaria, e um belo dia, ou no 3º dia que Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro deles, e
E Jesus pega Pedro lá no barco, Pedro fica todo constrangido. E daquele dia em diante, Jesus conversa com ele e fala assim: Pedro, você me ama? Fala: Senhor, eu amo. Então você vai apacentar as minhas ovelhas, beleza? Beleza. Pedro, você me ama mesmo? Deus, eu amo. Pedro, você me ama? Falando sério, você me ama? Eu imagino a cena, ele baixa a cabeça e fala assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Acho que naquele dia Pedro se converteu, porque dali para frente Pedro começou a pregar o evangelho. Passou ainda ali uns 40 dias com Jesus e tal. Jesus voltou e disse: olha, espere, vai vir sobre vocês o Espírito. Eles estavam numa cidade, naquele lugar, e começaram a orar. Dia após dia, quase no último dia, o Espírito Santo vem como um vento, enche a vida deles, eles são todos batizados, começam a glorificar a Deus. Pedro sai dali, na outra semana ele faz uma pregação, para a pregação dele 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Porque ele deve ter falado o seguinte: gente, vocês crucificaram aquele que não era para crucificar, e eu fui um desses que, em vez de estar lá do lado dele, eu fugi, mas agora eu estou a ponto de dar minha vida por ele. Se precisar, eu faço o que for preciso. Então vocês têm que se converter dos seus maus caminhos, deixar os seus ídolos de lado, ter um estilo de vida diferente e servir esse Deus vivo e poderoso, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, tem todo o poder nos céus e na terra. E aí, voltando para o nosso tempo, para encerrar aqui, quando você chega no século XX, ou no século XXI, você vê as igrejas hoje, as pessoas sempre: estou na igreja, estou indo na igreja, né? Gente que quando o time de futebol faz o gol, ele grita: gol! Fica até rouco. Encontrei um cara sexta-feira, parmeirense, tá rouco. Oh, Diego, o que foi, cara? De tanto que eu gritei, Palmeiras. Quando ganha um aumento de salário, quando tira uma foto com um artista, né? Jogador, cantor e tal, já tira na hora e já põe a bendita da selfie no Facebook. Olha, eu estou do lado de fulano. E quando está na igreja, que Deus está presente, Jesus está aqui, vivo, com todo o poder, nos céus, na terra, na hora do culto, ele... Amém. Tem uns irmãos que estão na igreja, inclusive, parece que tem a unção do camelo. Já viu a unção do camelo? A unção do camelo. Toda hora ele quer beber água. O dia inteiro ele não bebe água, mas na igreja, no culto, ele quer beber água. Não glorifica o nome de Jesus, não se alegra, diz que está seguindo Jesus, mas não muda. Não quero constranger não, viu, irmão? O senhor trouxe água para alguém, tá? Desculpa aí. Está recolhendo os copos, beleza. Mas infelizmente, muita gente hoje, que na hora da igreja, na hora do louvor, caramba, 4 músicas hoje, hein? Me desculpe, mas na minha impressão, provavelmente esse não se converteu. E quando se converteu, como o salmista, ele disse: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando os discípulos estavam meio deprê, chateados, Jesus aparece, conversa com eles, traz para eles uma nova perspectiva, algo que ele tinha falado antes, inclusive, de ser sacrificado. Eu quero ler com você para a gente encerrar. Abra em João 14, por favor. João 14.
Versículo 1, vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Jesus falando com os seus discípulos, ele disse assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em mim, ou aliás, creiam em Deus, creiam também em mim. E olha, meus irmãos, eu posso dizer para você, com a boca cheia aqui nessa manhã, eu creio em Deus e eu creio em Jesus. E também creio na obra que o Espírito Santo, nosso Deus, realiza na minha vida. Tá? Se você crê, você e Deus, você fale para Ele. Versículo 2 de João 14. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Versículo 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para quê? Ora, para que vocês estejam onde eu estiver. 4. Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? 6. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem outro caminho. 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí Felipe diz para Jesus, versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer: mostra-nos o Pai? 10. E o último desse que quero ler: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, a obra que Deus quer fazer no ser humano é através de Jesus. Por isso que é importante ter Jesus, por isso que é importante saber, mente treinada. Apesar de todas as circunstâncias, de todas as questões que acontecem no mundo de hoje, nós não temos religião, nós temos Jesus, o estilo de vida. Por isso que em João 17, acompanhe aqui no telão, versículo 14, Jesus falando com o Pai, numa das suas intercessões, porque Jesus intercedeu por ele, pelos seus discípulos, e Jesus intercedeu por nós. Isso está contido em João 17. Eu peguei só alguns textos. 17:14, Jesus disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo. Então quem tem Jesus como Senhor e Salvador, você não é mais desse mundo. A gente está de passagem, a gente vive aqui, a gente come, bebe, trabalha, curte a vida, mas a gente sabe o seguinte: uma hora ou outra, pode ser daqui 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, final do dia, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, ou pode ser que a gente morra. Nesse momento, eu tenho certeza e convicção que eu vou me encontrar com Jesus, ponto. Por quê? Porque eu não sou desse mundo, eu vou viver a eternidade com Ele em outro lugar. 15, Jesus disse: Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, quem tem um encontro real com Jesus, a vida dele muda. Ele se converte. Ele era assim e agora ele é assado. E por que muita gente não quer se converter? Não, porque eu tenho minha bebida, meu cigarro, tenho minha família, tenho minha religião, tenho o meu trabalho, então eu não quero. Mas eu gosto de ir na igreja. Beleza, Deus te abençoe. Só que para se tornar um cristão, segundo a Bíblia, é preciso ter Jesus como Senhor e Salvador e Senhor de sua vida. Último texto, em Lucas 19, versículo 5, Jesus chegou a um lugar, em Jericó, cidade próxima ali de Jerusalém. Ele está entrando na cidade, ele olha para cima e diz: Zaqueu,
desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Inclusive, eu já pensei em fazer isso aqui, viu, o que Jesus faz. Chegar em alguns irmãos e falar assim: Rodrigo, Sheila, eis que quero almoçar na sua casa hoje. Pô, Jesus pôde, né? Por que eu não posso? Brincadeira, tá? Mas eu estou esperando. Então ele desceu rapidamente, 6, e o recebeu com alegria. 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar, os escarnecedores. Ele, né, falando de Jesus, ele se hospedou na casa de um pecador. E por que eles consideravam Zaqueu pecador? Ele era cobrador de impostos. E naquela época, como hoje, os cobradores de impostos, nem todos, mas a maioria, ele era um para Roma e um para ele. Eles colocavam mesmo um imposto em cima das pessoas. E os judeus, apesar de Zaqueu ser judeu, os caras tinham uma raiva desgraçada dele. Por quê? Porque ele é igual aquela história que você fala assim: pô, aquele cara é evangélico, mas é um político safado, sem vergonha. Tem um inclusive que está julgando aí tal, que ele diz que é evangélico, enfim. E a gente fala, né? O povo falava assim de Zaqueu. Mas como Jesus não estava nem aí, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Versículo 8, Zaqueu levantou-se dentro da casa dele e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ou seja, na cabeça dele falou: eu estou fazendo coisa errada, eu preciso fazer coisa certa a partir de hoje. Aí Jesus disse para ele: hoje houve salvação nessa casa. Porque o cara, ele ia aqui e roubava. Aí ele disse: não posso mais roubar, agora eu vou andar aqui. Então se eu extorquir alguém, eu vou devolver. Eu vou pegar metade do que eu juntei com essa corrupção e vou dar para os pobres, porque agora eu quero seguir esse Jesus. Amém? Isso quer dizer conversão. Por isso que tem muita gente que vem para a igreja e ele não se converte. Aliás, tem gente que se converte, mas o bolso não se converte. Tem gente que o bolso se converte, mas ele não se converte. Meu irmãozinho que vem aqui na igreja, e eu encerro falando sobre isso, que a preocupação dele é vir trazer o dízimo. Por quê? Não, porque se eu não trouxer o dízimo, tem o devorador e tal, pá, eu já fui de uma outra igreja, me falaram. Irmão, você está doente, você precisa inclusive se esforçar mais. A gente orar para você: não, amém. Mas eu trouxe o dízimo, viu, pastor? Tá, mas eu não falei nada para você, tal. Vamos orar para Deus curar a tua vida. Amém. Ó, mas eu pus lá o dízimo na oferta hoje, tá? A preocupação dele é o dízimo, para ter uma vida financeira abençoada. E o resto? Por isso que eu insisto e encerro falando assim. Talvez Jesus esteja dizendo para alguns de nós hoje: quando você se converter, eu li essa palavra e isso falou no meu coração. Eu espero que ela tenha falado ao teu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você lê o texto de Atos, Paulo era um cara religioso, ele tinha a sua religião, e isso ele deixava bem claro. Ele bateu de frente, inclusive, com os cristãos da época. Mandou prender, mandou matar. Mas teve um dia que ele encontrou Jesus no meio do caminho. Estava ele, os seus correligionários ali. De repente ele encontra Jesus, aquela luz brilha e ele fica cego assim, inclusive. Aí ele fica perdido, os que estavam com ele correm, a maioria. E ele ouve uma voz: Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Ele falou: quem que é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Quem está perseguindo, meu? Aquele dia, Saulo abaixou a cabeça, cego, recebeu uma orientação de Jesus: ó, vá para tal cidade, procure tal cara, que esse cara vai orar por você, você vai recuperar a sua visão.
E eu tenho um plano para você, porque você, Paulo era um cara muito inteligente, Paulo era um cara muito estudado, Paulo era um cara muito reconhecido, ele tinha 2, 3 cidadanias. E quando ele chegou lá, ele recebeu a oração do servo de Deus, que ficou temeroso, mas ele foi, orou. Quando Paulo recuperou a visão, ele falou: não, agora a minha vida é outra. E dizem os historiadores bíblicos que o que Paulo fez em seu ministério nessa terra, os outros 11 discípulos, juntando tudo, não chega ao que Paulo fez sozinho. Porque quando você fala assim, eu me converti, esse cara era Paulo. Não, eu me converti. Eu persegui, agora eu vou ser perseguido. Eu ia para lá, agora não, agora eu vou para cá. Amém? Por isso que eu falo da mente treinada, porque quando você olha para o vício e ele fala para você assim: eu domino você. Não, você não domina, porque eu tenho Jesus. Domino sim, opa, domino. Teve uma irmã que falou para mim: pastor, esses dias eu fui tentada. Cheguei lá, tinha um restinho de uísque assim, tal, no meu trabalho, quase que eu ponho o dedo para... Fui tentada. Nós somos tentados. Mas ela resistiu, falou: não preciso mais disso. Porque tem uns crentes que falam assim: Jesus não está vendo mesmo, né? E ele está vendo. Mas eu não posso beber. Você pode beber o que você quiser. Agora, por que eu não bebo? Porque a bebida alcoólica tira o senso. Por que eu não fumo? Porque o cigarro destrói. Por que eu não pratico imoralidade sexual? Porque os que praticam moralidade sexual, segundo a Bíblia, estarão longe de Deus quando Jesus voltar. Então é por isso que eu não pratico essas coisas. É simples. Então a tua religião não permite que você beba. Não, eu não tenho religião. Eu não bebo porque eu não quero. Aliás, eu bebo Coca, Fanta, menos Dolly, tá? Dolly só mesmo em situação assim extrema. Mas de resto a gente bebe. Agora, bebida alcoólica, essas coisas, não. Por quê? Porque eu não tenho vício. Ele não domina mais a minha vida. Agora a minha mente está tão treinada que eu domino. Eu falo não e é não. Como eu já falei aqui, já fez o teste da televisão. Na hora 40 minutos do segundo tempo, o seu time está lá. Aí desliga. Eu já fiz esse teste. Por isso que eu me livrei de futebol. Se o Santos ganhar hoje, se não ganhar, amanhã eu vou ter que levantar e trabalhar do mesmo jeito. Por que eu vou me matar por isso? Brigar, discutir. Não. Então, na minha mente treinada, eu encerro aqui esse estudo, né? Mente de alguém convertido. Por quê? Porque a minha esperança está em Deus. Se a Dilma sair, se entrar o outro lá, como é que chama? O Temer. Não temer nada, porque Jesus está no comando, né? Se entrar ele, se continuar a Dilma, se entrar o Tiririca, para mim não vai mudar nada, porque eu não sou desse mundo, eu sou dos céus. O reino de Deus chegou até mim. Eu estou aqui, mas não é o sistema desse mundo que rege a minha vida, é o sistema dos céus. Deus é que me abençoa, Deus é que abre porta. Pastor, mas está vivendo um desemprego. Mas se for preciso criar uma empresa, se for preciso abrir porta, Deus faz isso, porque Ele tem poder para fazer o que Ele quer. É isso que as pessoas não entendem. Esse é o Deus que eu sirvo, que eu creio. Então não é uma religião, é um estilo de vida. Eu vivo assim, eu tenho prazer em viver assim. Agora, se quiser me chamar de crentão, de besta, pode chamar do que quiser. Para mim o que importa é o que está aqui. A minha mente é bem treinada. E o meu desejo com esses estudos, está tudo na internet, é que você tenha uma mente treinada. Você não foi feito para viver em depressão. Você não foi feito para viver sofrendo. Você não foi feito para viver uma mente lógica. Você foi feito para viver uma mente espiritual, nova, renovada. E viver dia após dia, apesar das lutas, dificuldades. Deus está aqui, acima de tudo. Deus controla a minha vida. Deus está no comando. É Ele que me abençoa. Eu creio nele. Amém? Feche os teus olhos por um instante. E eu encorajo você a falar com Deus. Abrir teu coração e dizer: Senhor, se a tua palavra é para mim, realmente eu quero me converter hoje. Eu
quero viver um estilo de vida diferente, uma nova vida. Eu não quero mais viver religiosidade. Eu não quero mais viver sob o domínio do mal, do vício. Eu quero viver um novo tempo. Eu não quero ir na igreja, sair da igreja como era na religião antiga, parar no bar, tomar uma biritinha, acender um cigarrinho, fazer um trabalhozinho. Não, eu quero converter mesmo. Quero viver uma nova vida. Eu preciso de ajuda para isso. E Ele está aqui, Jesus está vivo, Ele está aqui, pronto para te ajudar, para mudar. Então é você e Deus, aproveite. Talvez você fale assim, bom, mas eu fui crente a minha vida toda. Talvez você precise se converter hoje. Pedro foi crente durante 3 anos. Jesus fala para ele, você precisa se converter, Pedro. Então não entenda essa palavra mal, entenda essa palavra bem. Deus te ama e está trazendo para você um novo tempo hoje. Portanto aproveite, fale com Ele, Ele está aqui. Ele é o nosso Deus.